Senhora Ednez, nós já fizemos sua qualificação e outro depoimento a esta CPI. Na data de hoje, nós vamos fazer uma qualificação simplificada em que eu pediria que dissesse o nome completo, a sua filiação e o número do seu CPF, por gentileza. Ednez Souza Ramos Pestana, José Antônio Pereira Ramos, Albertina de Souza Ramos, CPF 540-074-37149. A senhora está sendo ouvida neste momento na qualidade de testemunha e com compromisso da verdade. A senhora se compromete a dizer apenas a verdade sob palavra de honra? Sim. Senhora Ednez, o assunto no momento diz respeito a pagamentos efetuados pela Secretaria de Saúde sem irregularidade fiscal, ou melhor, sem certidões negativas. O doutor Mário Horta, ele diz o seguinte: em um determinado momento da Secretaria de Saúde, alguns pagamentos deixaram de ser feitos porque as empresas não tinham regularidade, não apresentaram as certidões. Em particular, foi citado o caso da Clínica Dyer, pelo doutor Horta. O doutor Horácio Botelho, também chamado a falar sobre este assunto, também afirma que alguns pagamentos a estes hospitais, e aí cita, além do Dyer, outros hospitais, não foram feitos porque também essas empresas, naquele momento, não tinham as certidões negativas. E eu perguntei ao doutor Horácio por que, então, havia sido pago Santa Juliana, que não tinha certidões negativas também, num determinado período. E ele me falou que tinha orientado a DICOF não para fazer sem as certidões, mas para fazer na medida do possível, mas com regularidade. E eu estou perguntando à senhora, então, já que ele remeteu, o doutor Horácio remete o problema à senhora, né, como responsável da DICOF, por que o Hospital Santa Juliana recebeu o pagamento sem que tivessem as certidões negativas? Na ocasião que ele se apresentou na minha sala para fazer os pagamentos, essa regularidade fiscal foi conferida na internet. A gente foi conferida na internet? Foi. Então, na época, quem fazia isso era a sessão de liquidação e foi feita no momento, não por mim, por uma pessoa do setor de liquidação, que eu não me recordo quem, no momento. Uhum. Certo. Então, foi só conferida na internet. E das outras também foram conferidas na internet? Não, naquelas outras eu já não posso falar como é que foi o procedimento. O procedimento era, sim, a certidão. E como é que foi feito, eu não acompanhei. Eu não sei como é que foi feito, mas a orientação era, sim, certidão, todas na... Então, a responsabilidade, a senhora reporta a responsabilidade a uma pessoa da liquidação que a senhora não sabe quem é? Não, estou dizendo que no momento em que aqueles 2 dias daqueles pagamentos que ele foi à minha sala, que foram tratados como a urgência, né, que, segundo eles, não haveriam mais nenhum paciente sendo internado se não houvesse o pagamento naquele momento. Naquele dia, foi consultado na internet, eu estava na minha sala e uma pessoa da liquidação olhou e falou, não, tudo ok, eu só não me lembro quem. Eu não estou reportando a responsabilidade a ele. Quem era da liquidação? Que estava nesse dia? Não recordo. Não, quem são as pessoas da liquidação? Que estavam lá lotadas? Não, quantas são? São muitas? Hoje? Na época era, principalmente porque era na hora do almoço, eles estavam trocando. Não, tudo bem. Quantas pessoas ao todo tem na liquidação? Não sei, umas 6, 7 pessoas. 6, 7 pessoas. Qualquer uma poderia ter dado... Qualquer uma. Ainda tem o setor de núcleo de conferência e controle, que também olhava no sistema a regularidade fiscal. E nos momentos dos pagamentos estavam todos ok. Então, eu vou pedir à assessoria, que ainda estamos dentro do horário comercial, que ligue para a DRH da Secretaria de Saúde e pergunte quem eram as pessoas que estavam lotadas na liquidação nos dias 26/5/2004, no dia 9/7/2004, no dia 8/6/2004, no dia 2/7/2004, no dia 15/7/2004, no dia 7/7/2004, no dia 8/7/2004, no dia... Não, perdão. Eu li aqui a data da autuação. Eu vou dar a data da emissão da OB, né? Eu acho que não tem nem que ser a data de emissão da OB, tem que ser a data que passou na liquidação, né? Nesses dias aí foram o mesmo dia, né? Hein? Nesse que aconteceu assim foi no mesmo dia. Eles desceram com as PPs para fazer o pagamento na mesma hora. Todos são de 2005? A data da emissão da OB aqui tem de 2004.
Não é dessa data, não. A OB de 2004, de julho de 2004, não é daquele lote, não. Pois é, eu estou falando daqueles dois, porque os demais... Não, estou falando de outro período, doutora. Não, desse outro período vamos ver aqui, ó. Eu sei, querida, eu sei. Eu só preciso saber o seguinte, ela está jogando o problema para a liquidação. Eu quero saber quem estava na liquidação nesses dias aqui, ó. A OB de 8 de julho de 2004. 12 de julho de 2004, 13 de julho de 2004. Eu estou falando daqueles 2 dias. Não, e eu estou falando de outros dias que não aqueles 2 dias. Realmente, a atribuição é de ser conferido lá. Lá onde? Na liquidação. Quem estava lá estava fazendo isso. Liquidação ou núcleo de controle de conferência. Que quem também poderia ser? Não sei, quem estava lá na época, quem estava com o processo na mão e fazendo. A pessoa que estava analisando. Sim, porque todos os processos das empresas, todos nós vimos que tinha que ter a certidão negativa. No caso do Santa Juliana, não foi anexada a certidão negativa. Para o Santa Juliana, bastava alguém, que agora nenhum dos diretores assume quem é olhar na internet. A questão não é assumir, a questão é realmente lembrar, porque eu não me recordo quem foi que olhou isso. Eu peço para adentrar no recinto o doutor Carlos Tayar, responsável pelo Fundo de Saúde à época. Não, é interessante esse documento, você não fala nada, não, fica aí. Pois é, fica aqui. Ó. Pode ser que depois. Hein? Quero, calma. Calma, Arlete. Calma. Eu só quero ver aqui na liquidação, essas OBs aqui, qual é a data da liquidação? Quem é que está de baixo? Vai lá. Vê a liquidação. Quem era da liquidação? A liquidação, diga alguns nomes da liquidação. Você não lembra ninguém que trabalhava com você? Lembro. Lembra? Fale alguns. Dos meninos que estavam lá, Ana Cláudia, Felipe, Rodrigo, o Carlos Augusto, quem estava trabalhando lá também, o seu Expedito. Essas são porque a informação que nós temos que em todos esses processos, quem processou foi o Carlos Augusto. Tem que conversar com ele. Eu peço para verificar se o Carlos Augusto está de serviço lá na Secretaria de Saúde e trazê-lo aqui, e bem como todas as pessoas da liquidação à época. Qual é a lotação dele lá? Qual é a lotação? Lotação? Onde ele trabalha? Acho que está no agarrando agora. Peraí. Tá, a senhora quer que traga ele? Não, sim. Deixa o pessoal ver. Quer que traga ele? Carlos Augusto? Bom. Doutor Carlos Tayar, boa tarde. Boa tarde. O senhor já passou por nossa CPI, nós vamos pedir só uma qualificação sumária. Eu pediria de o senhor dizer o seu nome completo, a sua filiação e o seu CPF. Meu nome é Carlos Alberto Tayar. Meu pai, Salem Escandarel Tayar. Mãe, Montarra Jorge.
residência SHIN QI 6, conjunto 5, casa 8, CPF 183 492 691 20. A identidade é nova, ainda não decorei o número. Posso pegar se quiser. Pode pegar. R$2.728.379. Médico casado. Não precisa não, porque já achou um aqui. Mais alguma coisa? Não, só isso, doutor. Bem, eu gostaria de deixar registrado aqui que, independente da culpa estar sendo jogada nas pessoas de segundo e terceiro escalão, é aquele gestor que assina, ele responde por isso, principalmente porque, no assunto que nós estamos tratando, que são os pagamentos, a lei é clara que deve se fazer acompanhada das certidões negativas. Inclusive, nos processos dos outros hospitais consta isso. Inclusive, nos processos do Hospital Santa Juliana, embora tardiamente, as certidões negativas foram introduzidas no dia 30 de março de 2005, época em que a CPI foi votada. Agora, a senhora Edinês, ela disse que a responsabilidade era do pessoal da liquidação, de ter feito essa consulta. Foi muito bom ela ter dito isso, porque no processo 00.060.007.575 de 2004, quem faz a liquidação é a senhora Edinês Souza Ramos Pestana. Vou passar o processo para ela. Pegamos um só para pensar aqui, viu, doutora Edinês? Mas deste especificamente que nós estamos tratando, em que o Hospital Santa Juliana recebeu o pagamento sem que tivesse as certidões negativas, a senhora fez a liquidação, aí está apontada no documento. Se eu fiz essa liquidação, eu estava ajudando alguém da liquidação que já tinha analisado. Tá bom, se essa certidão doutora. negativa não estava, no momento ela estava solta, anexa. Os únicos 2 dias que eu não fiz essa verificação, que eu usei minha senha para liquidação, foi o dia que o doutor Horácio foi na minha sala. Doutor... Isso aqui eu estava do lado. Ok. Tá? A senhora diz que estava solta, tal, mas a senhora viu, Não, estava acompanhando, tudo bem. Não Essa posso era a ter sua certeza. obrigação, como era a obrigação do doutor Horácio, como era a obrigação do doutor Mário Horta, que assinaram, do subsecretário de apoio operacional, que era o ordenador de despesa, como o do subsecretário adjunto aqui, que ratificou o ato. Doutor Tayar, em algum momento o senhor teve conhecimento... Vou voltar um pouquinho. O senhor está aqui, tem algum motivo que eu impeça de estar na condição de testemunha? Nenhum. Nenhum. O senhor se compromete a dizer a verdade? Sim. Pense bem, viu, doutor? Porque eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante. Em algum momento o senhor teve conhecimento que o Hospital Santa Juliana não tinha certidões do INSS? Não, porque não facultava ao Fundo de Saúde ficar procurando as certidões. A gente reolhava todos os processos. Doutor Carlos Tayar, eu não gostaria de fazer mais uma prisão nessa CPI. Nós temos um depoimento do contador do Hospital Santa Juliana, que o senhor o teria chamado na Secretaria de Saúde, preocupado para que a Santa Juliana regularizasse a sua situação perante o INSS no prazo mais rápido possível, porque os pagamentos foram feitos sem que ela tivesse a regularidade junto ao INSS. Contador? O contador do Hospital Santa Juliana. Eu não conheço o contador de Santa Juliana. Tudo bem. Então, o senhor vai aguardar. Nós vamos tentar convocar o contador de Santa Juliana, que nós não o chamamos aqui, porque ele deu depoimento a essa CPI, que o senhor ficou com medo de que todos fossem presos e que a CPI começou a votação e que foi pedido para que o Hospital Santa Juliana providenciasse os documentos. Inclusive, o contador ordenou que a sua funcionária, isso é depoimento dele e da própria funcionária, que fossem comprar uma certidão do INSS a qualquer preço.
O senhor, por favor, então, aguarde novamente que faremos a confrontação. Não, esse assunto não. Não, esse, não, senhor, por favor, eu sei as perguntas que devo fazer. Quero. Quer ser preso? O que eu posso fazer? Bem, dos levantamentos feitos pela CPI, de processos efetuados ao Hospital Santa Juliana sem certidões do INSS, nós temos que o montante líquido pago foi de R$ 594.553,30. O bruto da ordem de R$ 607.132, sem que o Santa Juliana pudesse receber os pagamentos, e sob esta desculpa, os outros hospitais deixaram de receber os seus pagamentos. Se refere aos pagamentos dos processos 060 007 630/2004, 060 007 575/2004, 060 010 120/2004, 060 008 235/2004, 060 009 620/2004, 060 010 368/2004, 060 010 030/2004, 060 016 411/2004, 060 014 407/2004, 060 014 212/2004. Além do crime de ter sido feito pagamentos sem que o Hospital Santa Juliana tivesse a certidão negativa de débitos do INSS, porque estava irregular à época com o INSS, a gestão daquela época da Secretaria de Saúde tentou induzir ao erro, mascarar esse pagamento irregular, apondo nos processos, com data de 30 de março de 2005, as certidões negativas do INSS do Hospital Santa Juliana. Então, além de ter feito uma irregularidade, existe um crime adicional, que é de tentar provar que existia a regularidade daqueles pagamentos, o que é mais um crime, mais uma configuração de crime. A senhora Edinês, ela volta, e o doutor Horácio também, para aguardar depois novas confrontações, se assim for necessário. Bom, eu só gostaria de aqui fazer um reporte a uma declaração do senhor Horácio da Silva Botelho a esta CPI, que disse o seguinte, falando sobre a secretária do Santa Lúcia, que ele diz que ela teria omitido uma coisa. Quando ela diz que não recebia da Secretaria de Saúde, aí o senhor Horácio da Silva Botelho diz o seguinte, da secretária lá do Hospital da Santa Lúcia. Ela lamentava dizer que ela se omitiu de uma pequena coisa. Eu não podia nunca, não sei o Alderi, mas eu não podia nunca pagar o Hospital Santa Luzia, como não podia pagar o Santa Lúcia, como não podia pagar a Clínica Dyer, porque eles estavam devendo ao fisco. E quando eu, para pagar uma nota fiscal, eu tenho que ter as certidões. Eu preciso ter essas certidões. E simplesmente aquelas empresas não têm. E também está à disposição da CPI a relação dos hospitais. E por quê? Esses hospitais não tinham regularidade. Todavia, o Santa Juliana, ele esqueceu de dizer que ao Santa Juliana não era dado o mesmo tratamento. Ao arrepio da lei, o Hospital de Santa Juliana recebeu 620 e poucos mil reais sem ter regularidade. Nesse momento, vamos fazer um breve intervalo de 2 minutos. O doutor Tayar não chega, eu pediria ao doutor Mário Horta que me dissesse se o advogado aqui constituinte é o seu advogado pessoal contratado pelo senhor ou pelo Sindicato dos Médicos.
O senhor, por favor, queira ligar. Não. O senhor é seu advogado pessoal? O senhor é que o contratou? Não, eu estou perguntando para ele, doutor. O senhor é que constituiu como seu advogado pessoal? Eu procurei o escritório Raul Canal e dei a ele a procuração para agir para mim. Tá, o senhor o contratou, não é através do sindicato, não? Eu fui ao escritório Raul Canal. Tá certo. O senhor é que vai pagar o serviço de advocacia? Não sei, o escritório Raul Canal. Não, sim, é o senhor que vai pagar o advogado? Sim. Se for o caso, eu pago o advogado. Hein? Entendeu? Eu pago o advogado, porque eu procurei o escritório Raul Canal. Tá certo, o senhor quer saber, o senhor é que o contratou? Que tem convênio com o Sindicato dos Médicos. Então vai ser através do Sindicato dos Médicos que o senhor vai ser atendido. Pelo convênio do Sindicato dos Médicos. Eu só queria esclarecer isso. É o convênio do Sindicato dos Médicos que está assistindo. Não, mas já ficou claro para a gente aqui, já ficou claro. Sim, só fez uma pergunta, o senhor responde se quiser. Se o senhor o constituiu ou não, pessoalmente ou não. Muito bem, vamos dar sequência, deputada Helena Pedrosa. Já está resolvido esse problema. Doutor Carlos Tayá, nós terminamos, quando eu dispensei, eu lhe fiz a pergunta se o senhor esteve com o contador do Hospital Santa Juliana. O contador do Hospital Santa Juliana. O senhor gostaria de por favor. Eu gostaria de retificar a minha resposta. Houve um lapso de memória, eu gostaria de pedir desculpas. Pois não. A senhora aceita a minha retificação? Claro, está em tempo. Eu não estive com o contador, na verdade. Certo. Eu me recordei, até porque eu cheguei aqui e me senti um pouco assustado com todos esses holofotes, a gente fica um pouco apreensivo. O fato é que um dos processos de pagamento do Hospital Santa Juliana estava no núcleo de liquidação de despesa, eu não me lembro o valor, e havia uma certa pressão do gabinete do secretário para que fosse feito o pagamento. E o pagamento era sempre ou no subsecretário de apoio operacional ou no fundo de saúde. Porque o subsecretário era quem autorizava o pagamento e o fundo de saúde era quem executava o pagamento. Então, ora era o doutor Horácio ou o doutor Alderi, ora era a minha pessoa. E esse processo, o chefe do núcleo de liquidação, à época o Carlos Augusto, ele falou, olha, doutor, está faltando a certidão do INSS. Está faltando, e não nada que chegava a essa certidão. Até que eu fui pressionado mais uma vez, olha, está faltando esse processo, por que não paga? Por que não paga? Eu falei, está faltando a certidão. Paga e depois pega essa certidão. Aí eu procurei, ele falou, olha, só se você se responsabilizar. Eu falei, tá bom, eu me responsabilizo e eu vou atrás da certidão depois, libero o processo. Ele autorizou. Ele quem? O Carlos Augusto liberou o processo, jogou no sistema, eu executei o pagamento e fui atrás. E eu me lembrei agora, porque eu não associava a figura. O contador também do Santa Juliana é também o contador do Sindicato dos Médicos. É o senhor Vilmar. E o senhor falou aí de pressões para pagar o Santa Juliana. Quem fazia essa pressão no senhor? Olha, na verdade, essa pressão era sempre constante, assim, olha, vê o pagamento do Santa Juliana, olha, vamos fazer, por que está atrasado? Tal. A gente sempre tentava mostrar por quê, o processo está em andamento, está em setor tal. Mas quem fazia isso, doutor Carlos? Ora, doutor Mário Horta perguntava, ora, doutor secretário, doutor Arnaldo. Tá certo. O doutor Mário Horta, devolvo a palavra ao senhor perguntando se o senhor fazia essa pressão toda hora, perguntando sobre os pagamentos do Hospital Santa Juliana. O Hospital Santa Juliana
Nesse período que teve essa questão do Santa Juliana, entendeu? Houve realmente uma necessidade de pagar aquilo lá. Não sei se o doutor Tayashi está se referindo. Não sei, foi antes, inclusive, daquela carta do Santa Juliana, doutor. Pois é. Agora, eu não fiz pressão sobre o doutor Tayar, entendeu? Para que ele pagasse. O que eu pedi ao doutor Tayar era informações de como estava o andamento dos pagamentos, não só de Santa Juliana, mas outros, como o Santa Lúcia, já ocorreu de eu pedir, porque fui visitado por uma diretora financeira do Santa Lúcia que foi reclamar dos atrasos dos pagamentos. Então, não era só Santa Juliana, entendeu? Havia uma clínica de Taguatinga que fazia a hemodinâmica e os procedimentos cardíacos, cardiológicos, e que também, às vezes, pedia para a gente para saber como estava o andamento. Então, o que eu pedia a ele era que visse o andamento dessa situação para mim. E por que apenas o Santa Juliana recebeu sem irregularidade e o outro não? Não era só o doutor Tayar que eu pedia, às vezes pedia também ao doutor Horácio Botelho. Tá certo. Doutor Tayar, quem está mentindo? O senhor ou ele, quando disse que havia essa pressão? Você acha que o doutor Mário Horta aqui está fugindo a responsabilidade? Que ele não está obrigado à verdade, o doutor Mário Horta aqui. Está como testemunha. Eu acho que o que a senhora está colocando sobre... Ele me perguntou sobre o INCOR de Taguatinga, ele me perguntou sobre o Santa Lúcia, quando a doutora Déia, eu afirmei isso, a doutora Déia procurou a secretaria para tentar receber. O INCOR não recebeu e o Santa Lúcia também não recebeu, e acho que, não sei se o doutor José Geraldo pagou para essas clínicas. O fato é que na gestão do doutor Arnaldo, não tenho notícia que essas clínicas tenham recebido. Tá certo. Então, o próprio doutor Arnaldo chegou a fazer alguma pressão no senhor também? Sim. E Sim. Até verbalmente, dentro do gabinete dele, eu e ele. Eu disse assim, chefe, o senhor está passando por cima de uma lei, o senhor sabe disso? Ele falou, sei, quem manda aqui sou eu pago quem eu quero. Ok. Eu quero só fazer uma pergunta. Com essa sua retificação, o senhor confirma, portanto, que havia, por parte da cúpula da Secretaria de Saúde, uma intenção clara de privilegiar o pagamento do Hospital Santa Juliana. O senhor confirma? Eu confirmo e, na verdade, houve, deputada Arlete, houve mais intensamente isso a partir de junho de 2004. Até junho de 2004, os processos caminharam normalmente. Tanto é que houve uma manifestação por escrito da Corregedoria do GDF, através da doutora Anadir Mendonça, que não verificou nenhuma irregularidade administrativa. Depois de junho de 2004 é que parece que a coisa começou a ter algumas coisas assim, do ponto de vista irregular no andamento dos processos. Quem são os nomes? Então pega a lista que eu passei. Quero explicar, então, para as pessoas presentes, que em março de 2004 eu fiz uma representação contra a Secretaria de Saúde, doutor Arnaldo Bernardino. O Ministério Público pediu ao secretário que respondesse a essa representação. E, provavelmente, essa é a questão que levou essa preocupação em agilizar pagamentos, porque se sabia, naquela altura, que havia uma investigação por parte do Ministério Público. Já está tarde também, não dá para fazer. Doutor Tayar, nós agradecemos a sua colaboração, o senhor está dispensado, o senhor pode ir embora, totalmente dispensado aqui da CPI. Muito obrigado. Peraí, eu vou continuar aqui, peraí. Não esqueço não. Eu tenho que continuar aqui.
Concluindo, o doutor Carlos Tayar refez a sua declaração e, diante dos fatos, fica constatado que os autos foram fraudados ao se inserir documento com o intuito de inferir que o credor, à época dos pagamentos, mantinha situação regular junto ao INSS. Doutor Mário Horta, além de assinar as ordens bancárias de forma ilegal, porque não tinha certidões, qual foi a sua participação nessa fraude? Não. Em nenhum momento eu reconheço que estava assinando sem as certidões. Então, tem o depoimento de outras pessoas que falam da existência das certidões, por meio eletrônico e tudo mais. Não, não tinha no processo nenhum desses. Dos 22 processos, nenhum tinha certidões. Foram anexados posteriormente em 30 de março de 2005. 31 de março, depois da instituição da CPI. Pois é. Eu desconheço isso. Quer dizer, corrigindo, eles não foram anexados, eles foram emitidos em 31 de março de 2013, portanto, anexados posteriormente aos processos. Peraí, mas vamos... Peraí, vamos acabar isso aqui. Doutor Mário Horta, nós temos várias declarações aqui, colhidas de depoimentos na CPI, que o doutor Horácio chegava na DICOF com as notas fiscais na mão e pedia para que os pagamentos fossem feitos sem processo. Eu pergunto ao senhor, o senhor em algum momento tomou conhecimento que havia esse procedimento, que o senhor estava assinando uma ordem bancária sem o processo? O senhor, ou vou refazer minha pergunta, o senhor já assinou alguma ordem bancária sem o processo? O doutor Horácio falou daquela questão do período da carta do Santa Juliana. E então, nessa condição o senhor assinou... Eu acredito que naquele período, devido àquela situação, pelo que ele falou, pode ter havido isso. Okay. Entendeu? Foi naquele período da carta. Desconheço, outro não lembro. Não. Por que motivo as despesas do Hospital Santa Juliana eram pagas sem que os processos fossem auditados? A exemplo do processo 060-008-696/2004. Não, todos os processos eram mandados para a auditoria. Eu mostrei para o senhor hoje, na parte da manhã, um processo que foi pago no dia 19 e o senhor mesmo assinou o pedido para auditagem no dia 3 Bom, mas todos os processos passavam para a auditoria. Mesmo que pagos antes. Provavelmente deve ter acontecido essa questão que eu lhe falei do período da carta do Santa Juliana. Deve ser nesse período que houve essa exceção. Mas, doutor Mário Horta, mais uma vez eu quero chamar o senhor a consciência de admitir que a rede pública da Secretaria de Saúde, pela sua extensão, pela capacidade instalada, pelas relações que a Secretaria de Saúde possui, inclusive como coordenadora do Sistema Único de Saúde, jamais poderia aceitar uma ameaça de um hospital que tem 6 leitos de UTI. É inadmissível esse argumento para qualquer pessoa que conheça o Sistema Público de Saúde, como, aliás, eu conheço. Diz aí, mesmo porque poderia... Mesmo porque a Secretaria de Saúde poderia resolver esse problema através de liminares, através de uma garantia a qualquer hospital privado. Nós aqui ouvimos diversos hospitais privados que disseram que, se tivesse a garantia de pagamento, receberiam os pacientes da Secretaria de Saúde. Portanto, esse argumento é frágil demais
para que nós possamos considerá-lo. O próprio Santa Juliana... O senhor não foi perguntado. Agora eu vou continuar. A nota fiscal constante do processo 060-014-896 de 2004 foi encaminhada para pagamento sem que a mesma tivesse sido auditada, gerando dessa forma um pagamento maior do que deveria ter sido feito, conforme nota da auditoria constante da folha 42/46. O senhor tem conhecimento de que motivou o prejuízo ao erário a efetuar pagamento de um valor cobrado a maior? O senhor tem conhecimento de que motivou o prejuízo ao erário ao efetuar pagamento cobrado a maior? Eu estava tentando anotar a pendência que eu ia falar para poder falar depois quando vocês falaram que eu me dar um prazo. E aí eu perdi todo o início da... Vou repetir, não tem importância. Da pergunta. A nota fiscal constante do processo 060-014-896 de 2004 foi encaminhada para pagamento sem que a mesma tivesse sido auditada, gerando dessa forma um pagamento maior do que deveria ter sido feito, conforme nota da auditoria constante das folhas 42, das folhas de 42 a 46. O senhor tem conhecimento de que motivou prejuízo ao erário ao efetuar pagamento de um valor cobrado a maior? Não, mas iria ser cobrado posteriormente, no período no período da glosa. Então, isso seria cobrado posteriormente. Tá certo. Então, tem pagamentos que passaram-se 1 ano e não foi cobrado? Seria posteriormente quando? Se um ano não foi suficiente para ser pago? Ressarcido os cofres públicos. Tem 3.300.000 que não foram pagos ao Santa Juliana. Ele recebeu 1 milhão e pouco. Certo. E tem 3.300.000 que quer dizer, esse tempo então, para o Santa Juliana... Certo, eu já entendi. O senhor já respondeu. Eu lhe pergunto ao senhor o seguinte: era o Santa Juliana, então, que determinava quando que ele iria repor os cofres públicos? De jeito nenhum. Sim. Na hora que se vai pagar, desconta aquilo que foi apurado pela auditoria da glosa, que foi apontado da glosa. Então, no momento que se paga, então, quer dizer, no momento em que se pagar ou judicialmente, ou de que forma for, esses valores serão retornados. Tudo bem, doutor. Hoje nós sabemos então, que sim, que deve ser uma CPI. Eu não causei nenhum prejuízo. Em diversos processos por nós analisados, foi verificados documentos que foram anexados a posteriori, tendo sido os autos despachados para as regionais mediante despachos de ordem, quando os mesmos retornavam, era anexado aos mesmos as ordens bancárias, já emitidas e pagas, nos dias 27/12 de 2004 e 19/1 de 2005. Quem orientou a montagem dessa fraude? O senhor, o doutor Horácio, ou o doutor Tayar, ou o doutor Arnaldo Bernardino? É um nome que nós queremos. Ou o senhor não sabe? Podia repetir a pergunta? Os processos, e temos diversos depoimentos, e pelos próprios processos, fica claramente demonstrado que foram montados depois de expedidas e pagas as ordens bancárias. Eu pergunto ao senhor, quem orientou a montagem dessa fraude? A montagem dos processos depois que as ordens bancárias já tinham sido feitas? O senhor, o doutor Carlos Tayar, o doutor Horácio ou o doutor Arnaldo Bernardino? Desconheço qualquer orientação nesse sentido e eu não fui responsável por nada se isso aconteceu. Ok. Considerando que esses processos estavam pagos, a quem o senhor determinou que elaborasse os documentos assinados a posteriori, datasse-os de forma retroativa e os encaixasse nos processos, procedendo à renumeração das páginas dos mesmos? Não. O que tinha era que era muito frequente na Secretaria de Saúde recebermos processos que tinham erros de digitação, erros de pontos, diversas coisas que tinham falhas, e me pediam que eu reassinasse a minha folha. Eram processos já pagos, né? Então, me pediam que eu assinasse, como aconteceu naquele caso do Elcio. Então, eu vi
que aquilo veio e eu assinei, que era porque tinha tido erro no documento. Foi isso. E isso era comum na secretaria. E o senhor não procurava saber se aquele erro que estava sendo apontado era realmente um erro de digitação ou não? Porque nós já temos diversos depoimentos dizendo que não era erro de digitação, era a inclusão de novos documentos. Chegava para mim para reapor a assinatura, porque teve que corrigir a folha que tinha problemas, erros de data, erro disso, daquilo outro. Então, coisas que ocorreram durante a digitação, o que falava era isso, durante a digitação, o que tinha havido erro. Então, e o senhor não conferiu? Eu tinha os assessores que faziam isso. Os assessores faziam. O assessor da SAL, o assessor... Tá certo. O senhor não conferiu, o senhor acreditou na palavra deles. É isso. Ok. Eu peço à assessoria que faça adentrar ao recinto a senhora Edneide novamente. Então, pois é. Enquanto a senhora Edneide está vindo, fazer a próxima pergunta. Não consta no processo 060-012-283-2004, eu peço que apresente ao doutor Horta, os documentos de pagamento. Este processo continuou tramitando até a presente data, sem constar do mesmo os documentos de pagamento efetuados em 18/11/2004, sem que tivesse sido efetuada a auditoria médica. Por que motivo a folha 66 do processo em questão o senhor determinava que não se promova qualquer ato tendente ao pagamento, se em 18/11/2004 o senhor já havia autorizado o pagamento no valor de R$ 72.280,95? Quando foi isso? Pode mostrar. Eu recebi uma recomendação do Ministério Público dizendo que eu estava, porque já tinha começado as investigações, e dizendo que eu havia pago. E eu então, e ele me dava uma recomendação aqui para que todos os processos referentes ao Santa Juliana fossem paralisados. Então, eu mandei esse documento. Encaminho esse presente expediente à Subsecretaria de Apoio Operacional, determinando o cumprimento da recomendação número 003/2005 ProSUS, no sentido de que não se promova qualquer ato tendente ao pagamento do Hospital Santa Juliana, referente à contratação de leitos ou procedimento médico de UTI, seja por prestação de serviços pretéritos ou futuros em valores superiores à tabela do SUS do Ministério da Saúde, bem como adote providências no sentido de promover a aquisição de equipamentos e demais insumos identificados pela SAIS para abertura de novos leitos de UTI em caráter de urgência, que data é esse documento? Determinado pelo Ministério Público. Tá certo. Qual é a data que o senhor assina isso? Eu recebi o documento em 8 de março de 2004 e deve ter tido um erro de digitação aqui por 09 de março de 2005. Entendeu? Ou então o erro... não, tá 8 de março, como que o Ministério... O erro foi, então, no documento do ProSUS. Porque não, olha aqui, não. Recebi em 8 de março... Eu quero saber o seu documento, doutor. Sem levar em conta olha como existe questão de erro de digitação até lá no ProSUS. Sim, mas não é isso. Não é 8 de março de 2004, o documento do ProSUS, que era referente a 2005. É visivelmente então, um equívoco, mas nós não estamos perguntando isso. Errar em humanos S. Quero saber o que dia o senhor assinou esse documento 9 seu. 9 de março de 2005. Para não ser feito o pagamento, em decorrência do pedido do Ministério Público. Mas acontece o seguinte, que a informação que eu tive é que foi tudo sustado. O senhor tem a informação que foi tudo sustado. Que foi, olha aqui,
atendendo solicitação. Não, isso aqui é outra coisa. Eu cumpri a minha parte. Perfeito. De sustar o pagamento. Eu mandei sustar. Perfeito. Mandou sustar. Eu mandei sustar. Tá certo. Só que o senhor mandou sustar no dia 9 de março de 2005 e o senhor assinou a ordem bancária em 18 de novembro de 2004, doutor. Não foi ordem bancária. Então, eu lhe dou a ordem bancária aqui. Embora vocês tenham tentado esconder essa ordem bancária, que ela não foi encontrada conforme a solicitação que fizemos à Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde nos responde o seguinte: em aditamento ao nosso ofício de 9/11/2005, informamos que não foram localizadas no Fundo de Saúde as cópias das ordens bancárias com as assinaturas dos responsáveis pelos pagamentos. Diante desse fato, estamos solicitando nesta data ao Banco de Brasília cópias das ordens bancárias enviadas com as devidas assinaturas. A ordem bancária está aí, não estava arquivada no Fundo de Saúde, talvez por causa disso. O senhor quis ludibriar o Ministério Público, dizendo para não pagar o processo, só que esse processo já estava pago desde 18 de novembro de 2004. Sim, mas esse processo, então, o pessoal que fazia o andamento do processo deveria orientar o que aconteceu, porque o que eu estou sabendo é que eu mandei sustar e cumpri imediatamente a determinação. Doutor, pelo amor de Deus, o senhor manda sustar em 9 de março de 2005, o senhor já tinha mandado pagar em novembro de 2004. O senhor só fez isso para iludir o Ministério Público que mandou sustar o pagamento. Eu não fiz com essa intenção, não mandei iludir, não iludi nada, entendeu? Eu preciso conferir melhor os documentos. Pode conferir. Eu acho que é um direito meu conferir. Pode, os documentos estão aí. A ordem bancária é de 18 de 11 de 2004, o senhor mandou sustar o pagamento em 9 de março de 2005. Agora o senhor vai ficar calado um minutinho, que nada está sendo perguntado, e a senhora Ednez, parece que ela quer complementar as suas informações aqui na CPI da Saúde. Por favor, doutor, o que a senhora teria a complementar ao que lhe já foi perguntado? O que eu queria complementar é que nenhum servidor da DICOF, e nem eu acredito que até da Subsecretaria de Apoio Operacional, tinha sossego para trabalhar em condições normais quando se tratava de Santa Juliana. O processo de Santa Juliana, quando chegava um processo na DICOF de Santa Juliana, nós não podíamos nem mexer com ele, não tínhamos esse tempo. Nos era pedido aceleração em tudo. Então, qualquer erro, qualquer circunstância que nos foi colocado dessa forma, advém dessa pressa, dessa urgência, e todos os servidores se sentiam coagidos, sim. Em determinado momento, no fim do ano passado, eu participei de uma reunião no gabinete do secretário, até fora de eu participar, porque eram os subsecretários. Eu fui chamada por questão de orçamento. Nosso orçamento já estava reduzido, e o secretário, na ocasião, queria saber como que estava a situação. Enfim, do ano. Por favor, senhora Ednez, diz o nome do secretário à época e quem estava nessa reunião. O secretário à época, doutor Arnaldo Bernardino, todos os subsecretários, e, se não me engano... O nome deles, por favor. Doutor Mário Horta, doutor Mário Sérgio, doutor Horácio e doutor Tayar. E o doutor Mário Horta estaria presente também? Eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas acho que sim. Uhum. Ele sempre estava nessas reuniões, e eram reuniões importantes, porque estávamos com orçamento deficitário para terminar o ano, as despesas do ano. Nessa reunião também participou o diretor de medicamento e material, o doutor Macedo, porque também estávamos com problemas com medicamentos. Nessa reunião, nos foi colocado, do nada, eu não me lembro o contexto, que o Santa Juliana era credenciado ao SUS, que nós não deveríamos temer, porque os procedimentos estavam todos corretos e que o doutor Arnaldo tinha esse documento que estava credenciado, o Santa Juliana estava credenciado ao SUS. Esse documento nunca me apareceu e, tempos depois, o próprio subsecretário de Apoio Operacional me disse que isso não era verdade. Daí, então, esses procedimentos, se ele queria justificar, não estavam justificados. Se tivesse esse documento, os procedimentos seriam outros? Não seriam outros, mas nós, de certa forma, teríamos que estudar qual seria o procedimento correto diante de tanta pressa. Por que exatamente nesse período tantas UTIs foram necessárias? Porque com o tempo a gente passou a perceber. Não é que a gente, você vai perceber de uma hora para outra, nós não tínhamos como perceber isso. Quando passamos a perceber, veio essa explicação. Nós não tínhamos condições de trabalho normal quando se tratava de Hospital Santa Juliana. Nunca foi dado. Eu acho que qualquer servidor da saúde hoje pode afirmar isso. Senhora Ednez, quem diretamente fazia essa pressão sobre
o setor de pagamentos para que pagasse, agilizasse? Que pessoas? O doutor Arnaldo era a pessoa quem falava que era para fazer o mais rápido possível. Normalmente, como eu era diretora, existia um subsecretário na hierarquia, que era ele sempre que me dava as informações. Era para fazer o pagamento hoje, Santa Juliana, o mais rápido possível, sob pena de que amanhã, era isso o que ele me falava, amanhã pacientes não terão mais UTIs. Isso é muito grave. Realmente, quem está ali no financeiro tem a sensação, não está participando do final, tem a sensação de que vai estar, de repente, causando a morte de um paciente. Nós não sabemos esses disso. pagamentos que eram pedidos para ser agilizados, fazia em detrimento de outros que estavam na frente por conta dessa desculpa? Não, até nesse... Sim. Outros pagamentos eram preteridos? Sim. Por quê? Porque o financeiro era um só, sempre foi um só. Certo. Mas sobre essa alegação de que UTI é urgência, nesse caso é uma despesa que aconteceu depois, a gente não tinha empenho, não tinha contrato, então o ordenador estava conhecendo essa despesa, então ela já, nesse sentido, ela passava assim na frente das outras, mas como uma urgência. Tá. Os outros hospitais que também tinham internação de UTI também tinham essa mesma justificativa? Não tinha, mesmo porque eu acreditava até que pela quantidade de processos, que não eram tantos, né? Eram bem menos do que o Santa Juliana, que de uma partir do momento em diante passou a aparecer muito. Tá certo. Muita coisa começou a aparecer. A senhora tem sofrido ameaças depois que a CPI foi instalada? Com certeza. Eu ando recebendo telefonemas de uma pessoa que eu não sei quem é, uma voz de homem, nem estou atendendo meu telefone, quem precisa falar comigo. E ontem, é até bom que se fique registrado, o doutor Horácio me ligou e me pediu ajuda, eu estava na Secretaria de Fazenda, onde eu estou trabalhando, me pediu ajuda num relatório do Tribunal de Contas, a respeito de termos técnicos que ele queria esclarecimentos. Mas fora isso, e esses telefonemas estão acontecendo todos os dias, eu não estou mais atendendo meu telefone. E que tipo de ameaça? Que eles falam no telefone? Querem saber, até onde você sabe, o que você sabe. É sempre essa frase, eu tenho que desligar o telefone. E qual é o número do telefone que a senhora está recebendo? 9984-3987. Tá certo. E se a senhora achar necessário, eu pedirei ao chefe de polícia que disponibilize alguém para sua segurança, se achar necessário. Não. Fica a seu critério. Neste momento, a senhora está dispensada, pode ir para casa, agradeço a sua participação. Obrigada. Já peguei o número, ela falou no celular, já falou no microfone. Doutora Ednês, só perguntaria o seguinte, a senhora autoriza a quebra até para a gente poder identificar esse número que está ligando para a senhora? Sim. Sim. Quebra do sigilo telefônico. Ok. Esse telefone, estou até cancelando ele, já pediu cancelamento na telefônica. Ok? Obrigada. Só para assinar. Só para você assinar essa vai ficar mais fácil de identificar. Não aguento mais isso. Senhora Ednês, antes do término, eu só queria, antes de dar o encerramento, a assessoria está me sugerindo mais uma pergunta, que é o seguinte, se em algum momento o doutor Horácio chegou a manifestar para a senhora um sentimento de que alguma coisa estava sendo errada e se ele estava sendo pressionado pelo secretário, então, da época, Arnaldo Bernardino. Sim. Sim, ele chegou a manifestar? Ele chegou a manifestar. Inclusive, foi ele quem me deu essa notícia de que o Hospital Santa Juliana não era credenciado, que deveria ter acontecido um engano. E ele falou, olha, a partir de agora vamos prestar muita atenção. O posicionamento dele era exatamente o contrário do dia que ele me chegou com essas notas para fazer o pagamento. Tá certo, muito obrigada. obrigado. Outra coisa, eu recebi mais esse telefonema, não foi do meu celular, eu recebi eu recebi vários no do meu trabalho. Qual é o telefone do seu trabalho? 3312. Fala aí no microfone para ficar registrado. 3312-5893. É da Secretaria de Fazenda? Aqui do Distrito Federal. Só isso? Só, muito obrigada. Você tem algum dia e horário que você sabe identificar que você recebeu essa ameaça? Não. Não, não se recorda. Não, mas né? não tem muito tempo, tem coisa de uma semana, 2 semanas para cá. De 1 semana, 2 semanas para cá. Tá bom, muito obrigada. Vou ler isso aqui direito. Deixa ela ler.
mostrar para ela que já foi quebrado o sigilo. Doutor Mário Horta, no processo 060-016-241/2004, consta as folhas 70 e 71, a correspondência do Hospital Santa Juliana sobre o pagamento de processos pendentes, datada de 22/12/2004. E a nota fiscal deste processo somente foi emitida em 13/1/2005. Por que a ratificação da dispensa de licitação somente foi publicada em 28 de fevereiro de 2005 e o pagamento foi efetuado anterior a esta data, em 19/1/2005, ou seja, antes da ratificação da dispensa de licitação? Podia repetir. O pagamento foi feito antes da ratificação da dispensa de licitação. A ratificação da dispensa de licitação foi 28 de fevereiro de 2005 e o pagamento em 19/1/2005. Provavelmente aquele mesmo período relativo àquele documento do Santa Juliana. Tá. Então, com aquela desculpa do doutor Horácio, antes mesmo de ser ratificada a dispensa de licitação, os pagamentos eram efetuados. Conforme o processo 060-009-141 de 2004, o paciente foi inicialmente internado na UTI do Hospital Santa Helena, a pedido da família, e removido pelo Corpo de Bombeiro. As folhas 9 e as folhas 21 e 22 consta que o paciente foi removido do Hospital Santa Helena para o Hospital Santa Juliana por determinação do diretor do HRG. Isso era prática comum na Secretaria de Saúde? Olha, teria que ver se o Santa Helena recusou o paciente, porque... Não, o paciente estava internado lá, ele não recusou, não foi pedido do diretor do Hospital do Gama. Para não querer ficar, foi o hospital do diretor, então o diretor do Hospital do Gama vai ter que explicar por que ele fez isso. Bom. Eu não conhecia isso como prática na secretaria. Ok. Não. Como foi feito o controle para identificar se o pagamento da internação no Hospital Santa Helena não foi efetuado pela Secretaria de Saúde, pois as folhas 32 é informado que o paciente foi removido do Hospital do Gama para o Hospital Santa Juliana, não tendo considerado que o paciente estava no Hospital Santa Helena? Desconheço esse caso, eu não conheço, teria que analisar melhor. Né? Isso aí não foi procedido por mim. Então mostra o processo, né? Ali para ele. Não foi procedido por mim. Não foi procedido por o senhor? Vê se tem a assinatura dele lá. Não, procedido no seguinte, de determinar que fosse... Não, pois é, mas como é que tinha o controle? Se ele passou em 2 hospitais, como é que era o controle de qual hospital seria feito o pagamento? Onde que está a colocação? Nós temos aquele que pagou 2 vezes, né? Aquele que... 9. Aquele outro. Foi cobrado, pois é. Confirma a informação. Folha 3. O que diz na folha 3? Aí na folha 21, 22. Folha 32, hein? Vai. Vamos ver. Aqui, ó. Não, esse é o do Santa Helena, né? A senhora depois falou um outro caso. Não, ele do Santa Helena, ele foi transferido para o Santa Juliana. Sim. Agora, na folha 32 do processo, alguém diz que ele está indo do Hospital do Gama para o Santa Juliana. Esquece que ele esteve no Santa Helena. Então eu pergunto, como é que era o controle da secretaria para não pagar em duplicidade? É isso que eu queria saber. Isso aí é o seguinte. Pode ter acontecido, não sei, né? Que às vezes o paciente recebe alta de um hospital, chega no outro, piora, né? E por algum motivo eles podem ter pedido outro. Eu não conheço esse processo. Aqui, nessa correria, não dá tempo de ver. Então, eu prefiro não comentar o processo e sugerir
que ouçam o diretor do Hospital do Gama, que explique isso, que ele solicitou Não, a eu vinda estou falando do da paciente. parte do pagamento já. Já essa questão o senhor já ultrapassou. O senhor pediu que eu falasse com o diretor do Hospital do Gama. Agora já estou do pagamento. Sim, o pagamento pessoal. Já estou no pagamento, do que é o senhor que setor. assina as OBs. Não, assina a OAB depois que passou pela instrução do processo. Mais uma vez, só foge a sua responsabilidade. Não, assina a instrução. Hein? Acho que não, né? Conversa aí, mas acho que não. Bom, nós verificamos que vários pagamentos do Hospital Santa Juliana foram feitos em preterição à ordem cronológica das faturas que constavam na DICOF. O senhor tem conhecimento do artigo 92 da Lei 8666, de 21 de junho de 93, que prevê que pagamentos com preterição da ordem cronológica podem dar pena de detenção de 2 a 4 anos e além de multa? Eu conheço a lei. E o senhor tem conhecimento que o senhor fez pagamentos com preterição de ordem cronológica? Baseado na instrução do processo que chegou a mim. Então, a pessoa responsável para que o processo chegasse a mim deveria ter se manifestado. Por que motivo os documentos encaminhados por fax pelo Hospital Santa Juliana eram dirigidos ao gabinete da Secretaria de Saúde, mais precisamente a assessoria que estava sob o seu comando? Qual assessoria? Para assessoria. A assessoria estava, o senhor estava com o gabinete da mesa, né? Por delegação do secretário segundo, o senhor deu declaração no início do depoimento. O documento. Como é? Por que o Santa Juliana não falava com o subsecretário de Ação a Atenção à Saúde, o doutor Mário Sérgio? Não, Já passava direto para o gabinete? desconheço. Desconhece. Desconheço. Tá. Que a nota fiscal vinha para o gabinete? O senhor já demonstrou Desconheço. que conhecia o doutor Arnaldo Bernardino e algumas pessoas de sua família. O senhor conhecia também o senhor Clériston Alves de Moura? Pelo sobrenome, parece que é parente do secretário, mas não conheço, não estou lembrando desse Clériston, né? Consta a folha 11 do processo 060.000.737 de 2005, declaração firmada pelo senhor Clériston Alves de Moura, no sentido que a paciente deu entrada no Hospital Santa Juliana às 21h20, com autorização do Dr. Mário Horta. Contato através da dona Daísa, a mesma ligou e autorizou a admissão do paciente. Por que motivo a diretora administrativa do Hospital Santa Juliana lhe ligou às 21h20, ao invés de manter contato com o diretor do hospital interessado na internação? Não, é justamente o contrário. Nós recebíamos o pedido de vaga, entendeu? E 21h20, quer dizer, esse contato foi feito à noite. Sim, mas por que não foi feito com... A Daísa fez diretamente com o senhor e não fez com o diretor do hospital? Não, eu é que entrei em contato. Porque, então, provavelmente, como eu autorizei, eu tinha que comunicar no hospital que havia autorizado uma internação. Entendeu? Porque foi aquele documento que nós fizemos, que mandamos para todos os diretores. É isso. Então não é ela que Bom, liga aqui pra mim. é um parente do doutor Arnaldo Bernardino, que também trabalhava no Hospital Santa Juliana, o Clériston Alves de Moura. É um documento dele, assinado por ele, que diz que foi a Daísa que lhe ligou. Né? E que a gente estranha que contratados da Secretaria de Saúde liguem à noite com o objetivo de poderem prestar mais serviços e, consequentemente, aumentar seus lucros. Nesse sentido, quem ligava, mas era nós que ligávamos para o hospital para dizer, olha, tem um caso, foi autorizado. Entendeu? Era de madrugada e era qualquer hora de final de semana ou feriado. Uhum. Bom, o senhor, no início do senhor depoimento... Se não conseguisse colocá-lo na rede pública, porque antes eu esgotava todas as possibilidades de colocá-lo na rede pública.
No início do seu depoimento, doutor Mário Horta, o senhor fez menção de que a responsabilidade para dizer se a UTI do Santa Juliana estava dentro dos padrões ou não seria da vigilância sanitária. É isso mesmo ou o senhor quer retificar o seu depoimento? Olha, com certeza não era a auditoria da Secretaria de Saúde que fazia isso. Não era a auditoria que via as condições do hospital receber ou não. Então, nós temos setores dentro da Secretaria que estão incumbidos de fazer essa tarefa, de fiscalizar, de verificar. Que setores seriam esses? Olha, para mim, é o setor, posso estar enganado, mas é o setor de vigilância sanitária. Posso estar enganado. Tá certo. Nós temos aqui o alvará de funcionamento do Hospital Santa Juliana, que foi expedido em 10 de março de 2003, em que o Hospital Santa Juliana solicita o alvará dizendo o seguinte, que vai funcionar apenas com atendimento médico ambulatorial, com internação, cirurgias de pequeno e médio porte e partos normais e cesárea. Não menciona a UTI. E a UTI do Santa Juliana passa a funcionar, tem a sua primeira internação em 27/11/2003. Então, já existem internações no final de 2003, sem que a vigilância sanitária pudesse ter tido a informação de que essa UTI já estava constituída e em operação. Só para acrescentar, doutor, a competência da vigilância sanitária é de fornecer o alvará de funcionamento e realizar fiscalizações. Então. Mas, o que nós estamos perguntando, e a nossa estranheza, é de que a cúpula da Secretaria de Saúde encaminhe pacientes sem sequer se dirigir à vigilância sanitária para pedir que seja feita uma auditoria específica se esse hospital tinha ou não tinha consciência de atender pacientes. O senhor tinha conhecimento dos laudos da vigilância sanitária? Não, isso passava pelo subsecretário de vigilância. Entendeu? Eu sei, mas então, veja bem, como é que a área de assistência da Secretaria de Saúde... Aí ele conversa com a área da SAS, né, que tem também essa função, né, o coordenador. Então é essa coisa. Mas o senhor autorizava as pessoas a irem para o Santa Juliana, tá certo? E com base em que conhecimento o senhor tinha do hospital para o senhor ter tanta certeza e tanta convicção de que era um hospital que podia assistir bem aos pacientes? Olha, na ausência de outro hospital para receber paciente, e esse hospital sendo o único que recebia, e que tendo sido... Mas já está demonstrado aqui que ele era o único que recebia, porque era o único que também recebia o pagamento, doutor. Não. Independente de qualquer coisa, inclusive de não ter a... Levou 6 meses para receber o primeiro pagamento, e do montante de 4 milhões e pouco, ele só recebeu 3, ele ainda lhe devem 3 milhões e 300. Então, quer dizer, não estou vendo, né? Não está vendo, o senhor não vê. Não. Apesar do que disse aqui o presidente do Fundo de Saúde, o diretor executivo do Fundo de Saúde. Desconheço coisas desse sentido. Desconhece, está certo. Só quero dizer ao senhor que é inadmissível, eu sou médica da Secretaria de Saúde, e eu não posso compreender como a Secretaria de Saúde, os diretores, o secretário, o subsecretário, o secretário adjunto, todo mundo, de repente, mande pacientes para um hospital e não é feita nenhuma avaliação prévia das condições de que esse hospital possa receber pacientes. Sequer se confere quais são os laudos que são fornecidos pela vigilância sanitária. Isso que é extremamente estranho, que eu quero chamar a atenção da sociedade. Tem um setor técnico da Secretaria que faz. Setor técnico, doutor. A vigilância sanitária passa isso para o subsecretário de vigilância e que, havendo necessidade, ele transfere para o subsecretário de atenção à saúde, que tem, por exemplo, o coordenador de urgência e emergência visitou o hospital. Visitou, inclusive fez parte do depoimento dele aqui. Doutor Mário Sérgio,
O questionamento agora é a propósito do envio de pacientes para a UTI do Hospital Santa Juliana, e nós constatamos aqui que pacientes foram encaminhados para o Hospital Santa Juliana antes mesmo que ela tivesse o alvará de funcionamento e a inspeção da vigilância sanitária que pudesse autorizar o funcionamento dessa UTI. Porque já no mês de... ao longo do ano de 2003, o Hospital Santa Juliana já recebeu pacientes. Nós já tivemos oportunidade de ouvir as diversas instâncias aqui da Secretaria de Saúde, e ninguém foi ao Santa Juliana fazer uma vistoria, ninguém, até agora, não conseguimos ter o relato de quem teria ido ao Santa Juliana, um hospital novo, e para prestar um serviço de alta complexidade, para dizer que o hospital estava apto a receber essas pessoas. O doutor Mário Horta insiste na tese da vigilância sanitária, que nós já derrubamos aqui, porque a vigilância sanitária foi para autorizar o hospital apenas para pequenos procedimentos e partos, e não para a UTI. Então, essa tese do doutor Mário Horta não procede. Os senhores, os dois estão sendo questionados, porque, de acordo com o memo número 10 e de todas os outros depoimentos aqui nesta CPI, as autorizações deveriam ser ou do subsecretário de Atenção à Saúde ou do secretário adjunto de Saúde. O doutor Mário Horta joga para a Vigilância Sanitária, o que não é verdade. E para o senhor, eu gostaria de saber o que o senhor tem a relatar. Quem da Secretaria de Saúde foi lá e verificou que o Hospital Santa Juliana tinha condições técnicas de receber os pacientes? Porque já tivemos 3 depoimentos de parentes de pacientes em que os pacientes foram mandados para o Santa Juliana com alguma exigência de especialidade médica que não havia lá, não havia os equipamentos para fazer os procedimentos e sequer havia remédios para os pacientes. E esses pacientes foram a óbito. Então, nós gostaríamos de saber quem foi designado para... Que um hospital novo, que ninguém sabe, até agora, da Secretaria de Saúde, e, de repente, a maior parte dos encaminhamentos é feito para esse hospital, e de um serviço de alta complexidade. Como que a Secretaria de Saúde tomou conhecimento que o Hospital Santa Juliana estava habilitado para fazer procedimentos de UTI? Bom, qualquer estabelecimento qualquer estabelecimento de saúde, primeiro quem faz vistoria mesmo para emitir a emissão de alvará é realmente a vigilância sanitária mesmo. Sim, mas ela foi chamada, inclusive pelo próprio hospital, não tendo UTI. Naquela época ela não tinha, ela conseguiu o alvará dessa maneira. Tá certo. E a instância da Secretaria de Saúde que dá continuidade e que faz avaliação de todos os serviços é a área técnica da Subsecretaria de Planejamentos e Políticas de Saúde, da SUPLAN. Ela que é encarregada... Então me diz quem deveria ter mandado alguém no Hospital Santa Juliana? Seria a Subsecretaria de Planejamento, que deve ter mandado, sim, senhora. Fazer a vistoria técnica, que chama. Eles vão lá, conferem. Estou dizendo assim, qual é o procedimento normal. Aí vão fazer a vistoria. E o senhor, como subsecretário de Atenção à Saúde, o senhor não deveria ter pedido esse laudo técnico para ver se o Santa Juliana poderia receber? Não passa Mas alguém lhe comunicou, então, que foi feita essa vistoria? Provavelmente sim. Quem lhe comunicou? Não, é o seguinte, quem faz isso é as coisas, os contratos... Sim, mas alguém deve ter dito para o senhor o seguinte: olha, doutor Mário Sérgio, a partir dessa data o senhor pode enviar pacientes para o Santa Juliana, que nós já fizemos a avaliação e está tudo ok. Quem lhe falou isso? Olha, não sei se é uma pessoa, se alguém me falou assim, entendeu? Mas não precisa ser uma pessoa lhe falar assim, pode ter um documento que tenha tramitado dentro da Secretaria de Saúde. Até agora não identificado. E eu só quero que o senhor saiba bem, quem a Subsecretaria de Atenção à Saúde tem a responsabilidade por isso. Não. Ou alguém lhe deu essa informação, ou o senhor é o responsável de encaminhar pessoas para a morte. Não, de jeito nenhum. Longe de mim tal responsabilidade. Não, longe do senhor não. Até agora a responsabilidade é sua, a não ser que o senhor consiga apontar alguém que tenha lhe dito que o hospital foi vistoriado. Todos os contratos e convênios são assinados pela NUCOM, que é o Núcleo Sim, mas não tinha contrato e convênio com o Hospital Santa Juliana, doutor? Agora, toda vistoria técnica que permite que o hospital realize tais e quais procedimentos
Eu já falei, é a Subsecretaria de Planejamento e Política de Saúde, chamada SUPLAN. E quem era o secretário do SUPLAN? SUPLAN? Na época, eu não sei quem era o secretário. Em 2003, na SUPLAN foi, deixa eu pensar, em 2003 deve ter sido o Horácio. Em 2004, que depois o Horácio foi para a Secretaria de Apoio Operacional. Mas quando ele entrou foi o Dr. Horácio. Mas depois foi aquele depois do Horácio foi o Cleito, mas já no final de 2004. Exatamente. Então, o Cleito 2003. falou que ele, inclusive, deu diversos alertas e que não foi atendido. De 2003 até no final de 2004 foi o Dr. Horácio, sim. Depois no final de 2004, mas não o Horácio, não o Dr. Horácio em si. Está certo, doutor Mário Sérgio. O senhor tem algum documento que tenha lhe dado a convicção, como subsecretário de Atenção à Saúde, que o senhor poderia encaminhar e orientar os seus diretores de hospital a encaminhar pacientes para o Hospital Santa Juliana? Esse documento não passa pela... Nós não fazemos essa conexão com a... Doutor Mário Sérgio, como o senhor não faz essa conexão? Aparece um hospital novo no mercado. O senhor foi visitar esse hospital? Não, senhora. Não. O senhor é subsecretário de Atenção à Saúde. Ou seja, é o secretário responsável por organizar a atenção à saúde do Distrito Federal da Secretaria de Saúde. O senhor Mário Horta autorizam internação de pacientes na UTI desse hospital sem qualquer conhecimento prévio das condições desse hospital. Mesmo que o senhor não tivesse a responsabilidade de fazer diretamente a avaliação do hospital, o senhor teria que ter necessariamente o conhecimento de quem fez. E até o momento, essa CPI, tendo ouvido todos os responsáveis, ninguém, absolutamente ninguém da Secretaria de Saúde fez qualquer avaliação das condições da UTI do Santa Juliana. Eu acho que a gente pode buscar dentro da Secretaria de Saúde um laudo técnico na SUPLAN. A gente pode buscar esse laudo. Pode fazer isso. Então é requisito que o senhor traga esse laudo técnico da SUPLAN, que já foi muito procurado por esta CPI e até agora não encontrado. Ninguém assumiu a possibilidade desse documento ter sido feito. Está requisitado. O senhor tem amanhã até às 18 horas para entregar aqui na CPI este documento. Eu gostaria de saber se a essa época o senhor já tinha conhecimento que o hospital tinha relações com a família do Dr. Arnaldo Bernardino, para ter essa confiança tão grande de encaminhar pacientes para lá sem que tivesse uma documentação. Não tinha. Não tinha. Tá. Agora a próxima pergunta que eu faço ao doutor... Ao banheiro? Eu ia fazer a próxima, mas eu peço a segurança que eu acompanhe o doutor Mário Horta ao banheiro. Enquanto isso, vou fazer a pergunta ao doutor Mário Sérgio. Doutor Mário Sérgio, nós observamos que no ano de 2004, a maior parte das internações e UTI encaminhadas à rede privada foram de pacientes colocados no Hospital Santa Juliana. Fora isso, só através de liminares, que aí era o próprio juiz que determinava para que hospital o paciente seria encaminhado. Agora, há dois casos em que, sem liminar, o paciente foi encaminhado para outro hospital privado. E nós temos aqui, no dia 20/3/2004, no plantão noturno, é o hospital, aqui é o do Agarram, em que 2 pacientes são encaminhados para a UTI do Santa Juliana. E como a UTI da Santa Juliana já estava com outros leitos preenchidos da Secretaria de Saúde e ultrapassou esses 2 pacientes, ultrapassava o número de leitos ocupados do Santa Juliana, aí foi feita a pesquisa na rede privada. E o hospital... Qual foi o hospital? E o Prontonorte tinha vaga e aí o paciente foi encaminhado para o Prontonorte. Isso desmonta a tese de que os hospitais não aceitavam pacientes, né, que era só com liminar. Por quê? A hora que a UTI do Santa Juliana já estava toda preenchida, aí fez consulta aos outros hospitais privados e foi aceito sem liminar e o paciente foi internado no Prontonorte.
Então, o senhor pode me dizer se houve ou não houve realmente favorecimento nesses encaminhamentos? Olha, eu acho que não... Mas era autorizado pelo senhor ou pelo doutor Mário Horta? Tem jeito de identificar se nesse caso específico quem autorizou? E aí a importância daqueles papéis que estão desaparecidos, em que consta a autorização de um ou de outro para internação. Agora... Sim. Às vezes, aliás, às vezes não. Quase que totalmente, não era nem o subsecretário, nem o secretário adjunto que fazia essa pesquisa na rede. Não estou falando pesquisa, não. A autorização de internamento, ao mesmo 10, vocês não se recordam muito bem deles, mas eu, que estou aqui na CPI há pouco tempo, eu que não sou, vou ser responsável por os atos de internação na UTI privada, eu já o conheço. Quer dizer, isso era de responsabilidade da chefia de emergência ou dos diretores do hospital. Geralmente chefia a vocês cabiam, mediante solicitação do diretor de hospital, autorizar a internação. E muitas vezes ainda, tanto o doutor Mário Horta quanto eu e os próprios diretores, a gente fazia ainda uma reciclagem, ainda assim, tentar ver se colocava dentro da rede pública. Sim, doutor, não vamos fugir da pergunta, não. Sim, eu já falei. E serve para o doutor Horta, em primeiro lugar o senhor vai responder, em segundo lugar o doutor Horta. Foram alegados pelos senhores, tanto pelo doutor Horta como pelo senhor, que os encaminhamentos para o Hospital Santa Juliana era porque os hospitais se negavam a receber os pacientes, a não ser que fossem por liminares. Estou dando um caso concreto para o senhor, do plantão de 20/3 de 2004, do Agarram. Eu pediria assessoria para identificar aqui o nome dos dois pacientes, em que são encaminhados para o Hospital Santa Juliana. No entanto, o número total de leitos do Santa Juliana já estava ocupados por pacientes encaminhados da rede pública do Distrito Federal. E aí, constatando isso, que não caberia mais um paciente no Santa Juliana, aí o doutor Malheiros, do Agarram, toma a iniciativa de fazer a pesquisa na rede privada. E é aceito pelo Prontonorte, sem liminar. Sim. Sim? Isso... Então, o senhor desfaz o seu depoimento de que era apenas através de liminar que os hospitais aceitavam pacientes da rede pública. Eu gostaria de ver esse registro. Nós estamos falando das internações do José Nelson Casimiro e Gislene da Silva Lopes. Do processo do José Nelson Casimiro é o 00060-008-296 de 2004. Eu não me lembro de ter dito que os hospitais só aceitavam por liminar. Então o senhor tem entendimento que não era só por isso, né? Não me lembro. Tá certo. E o senhor, doutor, quer refazer o seu depoimento? Qual foi a pergunta, deputado? A pergunta, doutor Mário Horta, é que o senhor instado a responder por que os pacientes estavam sendo encaminhados apenas ao Santa Juliana, não só o senhor, mas vários outros depoentes aqui, disseram que era porque os hospitais não aceitavam pacientes que viessem da Secretaria de Saúde, a não ser por liminar. Quem fazia a pesquisa era o diretor. Sim, e o diretor encaminhou naquele período, por isso que o número, quando você analisa os 100%, eles avaliaram só 50 processos. Então, o que acontece? Naquele período, foi também mandado o paciente para outros hospitais. O Carpevi aceitou, alguns aceitavam, mas em quantidade muito menor. Então, mas quem decidia para onde mandar, porque já vinha dessa maneira, solicitei vaga, era o diretor, o chefe da emergência, até que nós mandamos que o diretor do hospital entrasse em contato conosco, para que nós confirmássemos e tentássemos botar na rede pública. Que foi doutor, eu estou fazendo, não é a pergunta, eu estou perguntando se o senhor quer retificar o seu depoimento, em que o senhor disse que era encaminhado para o Hospital Santa Juliana porque era o único que aceitava pacientes sem liminar da rede pública. O senhor quer refazer o seu depoimento ou não? Não. Então, não quer refazer? Não, veja bem, peraí. Eu estou dizendo que naquele período outros hospitais também aceitavam. Então, tanto é que o número, mas veja bem,
eram hospitais que tinham os hospitais que a gente pode ver até aquele documento que eu passei para a senhora, deputada, que mostra que uns não tinham vaga, outros não aceitavam. A maioria, quando pesquisava, não tinha vaga e o próprio diretor do hospital dizia que tinha entrado em contato com eles, não conseguiu a vaga, ou porque não tinha vaga, ou porque só aceitava mediante mandado do juiz. Então, resultado, esses pacientes, eles iam para o hospital que eles conseguissem. Então, o doutor Malheiros conseguiu no Pronto Norte, ótimo. Então, o senhor refez o seu depoimento, que antes o senhor havia dito que só aceitavam mediante liminar. Eu quero transferir agora a pergunta. Às vezes genérica, deputado, entendeu? Porque a gente sabe que tanto é que não era só para o Santa Juliana, que quando consulta-se o SIGO, está lá que é de 50 e poucos % o número de pacientes que foram mandados. Ok. Doutor Horácio, eu gostaria de saber se o senhor gostaria de refazer o seu depoimento quando o senhor diz que o Hospital Santa Juliana era o único que recebia pacientes SUS sem liminar, e por isso que a maior parte dos pacientes eram encaminhados para lá. O senhor gostaria de refazer? Eu não sei se eu disse nesses termos. Qual foram os termos que o senhor disse? Eu não me lembro. Eu fiz o senhor quer depoimento. Qual seria a sua declaração sobre isso neste momento? Exatamente o que o doutor Mário Horta está falando. Por favor. Inclusive, naquele documento que eu lhe entreguei, em que eu fiz um quadro com o comportamento de recebimento por parte de todos os hospitais que tinham UTI, o Hospital Santa Juliana, no ano de 2004, que está sendo divulgado, que foi 98,6%, no ano de 2004 foram 54,9%. E todos os outros hospitais também receberam pacientes. Agora, isso não era... Mas com liminar, né? Não é com liminar. Sem liminar. Não. Sem liminar. Inclusive, eu deixei no próprio relatório da auditoria, que foi feita lá na secretaria, a enfermeira Wanda, não sei o quê, ela mesmo disse, o Hospital Santa Lúcia só recebe se for com mandato judicial. Isso está no próprio relatório. Não sei. Porque o senhor disse que ela não pagaria o Santa Lúcia porque não tinha regularidade para receber. Não, eu não disse isso. Eu não disse que não pagaria o Santa Lúcia. Inclusive, no seu depoimento. Inclusive, quando ela falou isso... o depoimento do doutor Horácio para mim, por favor. Não era nem subsecretário de apoio operacional quando foi feito esse levantamento. Eu vou pegar o seu depoimento, que o senhor fala exatamente... Agora, o que eu quero deixar claro é isso. Os hospitais alegavam, mesmo quando tinha vaga, muitos diziam, olha, só vou se tiver com mandato judicial. E a justificativa, doutor Horácio, que só recebeu com mandato judicial, era que a Secretaria de Saúde não pagava. Como pagava com a presteza que pagava ao Santa Juliana? Eu acho interessante a senhora falar que pagava com presteza ao Santa Juliana, que hoje a Secretaria ainda deve 4,5 milhões ao Hospital Santa Juliana. 4,5 milhões. Certamente. O Ministério Público entrou e pediu para dessustar esses pagamentos. Hoje. Então, é a mesma questão das glosas. Porque não foi feito glosa. Levou um ano para fazer, quer dizer, o Santa Juliana que ia decidir quando. Se não tivesse o Ministério Público e a CPI, nunca, né? Pois é, mas agora eu gostaria de voltar. Agora, mais uma pergunta, já que essa... Você estava aqui, aquele que ele diz dela, que ela, ele fala dela, que ela... Está no relatório do DenaSUS. E eu coloquei, naquele documento que eu lhe entreguei, eu coloquei em negrito, para chamar a atenção. Isso aqui é a sua resposta a uma pergunta da doutora Arlete, que o senhor se refere à moça do Santa Lúcia, né, que o senhor falou aí agora, e faz assim, é lamentável dizer que ela se omitiu só de uma pequena coisa. Eu não podia nunca, não sei o Alderi, mas eu não podia nunca pagar o Hospital Santa Luzia, como não podia pagar o Santa Lúcia, como não podia pagar a Clínica Dyer, porque eles estavam devendo ao fisco. E quando para pagar uma nota fiscal, eu tenho que ter as certidões. Eu preciso ter essas certidões. E simplesmente ele não tem. Só que o Santa Juliana não tinha essas certidões e foi feito o pagamento. Eu queria deixar aqui bem claro uma coisa.
passava por dia, pelas minhas mãos, assinatura de mais de 300 processos. Eu tinha uma assessoria com mais de 15 pessoas, eu tinha toda a área financeira, toda a área de controle. Quando o processo vinha para a minha mão, ele só passava na minha mão uma vez. Era a hora que era solicitando a dispensa de licitação, que era ratificada pelo secretário adjunto. Ou seja, eu não ia ficar olhando processo por processo para ver. Então, para isso eu tinha uma assessoria, para isso eu tinha uma equipe. Tá certo, doutor Horácio. Isso é uma justificativa para o senhor. E eu aceito que o senhor se satisfaça com essa justificativa. Agora, perante a lei, a responsabilidade é dos senhores, porque nada na lei diz que o senhor tendo um assessor, a responsabilidade é transferida a ele. Agora, quero passar para uma última pergunta aqui, que vale para o doutor Horácio e vale também para o doutor Mário Horta. A normativa do Ministério da Saúde é que os pagamentos que excedam o valor da tabela SUS não possam ser feitos na fonte 138. E, no entanto, todos os pagamentos do Santa Juliana foram feitos integralmente na fonte 138 e ultrapassando o valor do SUS. Eu gostaria de saber se a época que os processos passou pelo senhor, que o senhor autorizou os pagamentos, vale para os dois, se o senhor tinha conhecimento dessa legislação do Ministério da Saúde. Não tinha conhecimento. Para mim, vinha apenas para assinar o pedido de dispensa de licitação. Ok? E depois... Mas o ordenador de despesa é o senhor. Deputada, o volume de material que passava... Eu estou falando de volume de material, estou falando de conhecimento da legislação pertinente a pagamentos, como ordenador e a sua responsabilidade administrativa. Eu sei que foi feito pagamento. Houve alguns pagamentos, não era da minha época, inclusive. Eu sei que houve alguns pagamentos com a fonte 138, em que foi solicitado que fosse revertido aquilo para a fonte 100. Isso é a única coisa que eu sei, mas não foi da minha época. Tá? E isso foi feito. Doutor Mário Horta, o senhor tinha conhecimento dessa legislação do Ministério da Saúde, que o que excedesse o valor da tabela SUS não poderia ser paga na fonte 138, que é o recurso do SUS, teria que ser feito da fonte 100? Olha, a área técnica